Olá, nós estamos aqui em mais um episódio do flaviateres.tv, continuando a nossa série de entrevistas, e hoje eu estou aqui com a Kika, que é sócia diretora da Toque Cri, e ela vai contar um pouquinho pra gente como que é a história da Toque Cri e como é que você começou a fazer parte dessa história. Seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Prazer. Bom, a história da Toque Cri começou há 15 anos atrás, a gente está fazendo 15 anos esse ano. E, na verdade, começou com meu pai, né? Ele era... Seu Mário, né? Exatamente, seu Mário. Ele foi, durante muitos anos, sócio de uma indústria de chocolate, do ramo alimentício, que era Chocolates Evelyn. Ah, então, a Kika me contou até uma vez essa história, a gente lembra muito, né, dessa marca. O pessoal lembra muito por causa daqueles guarda-chuvinhas de chocolate, que era, assim, um dos carros-chefes, né? Achei muito legal. Então, ele, enfim, tinha mais 2 sócios lá e ele fez uma carreira dentro da empresa. Depois foi vendida a fábrica e ele ficou um tempo em casa, fazendo consultoria e mais tempo em casa, uma transição. Mas, enfim, não se adaptou em casa, era super agitado, ele sempre quis ter um outro negócio, né? Acho que não tem, quem tem esse bichinho não dá muito certo. E aí eu acho que ele também sempre teve esse sonho de ter uma empresa que fosse só dele, que não tivesse essa coisa do sócio, que ele pudesse fazer do jeito dele, sabe? Porque acho que ter a sociedade é bacana, né? Cada um cuidava da sua área, mas ele queria que ele fosse o tomador de decisão do começo ao fim. Porque às vezes as pessoas não concordam, a gente não consegue fazer nossas ideias, ele executar. Tinha um pouco esse sonho, né? E aí ele começou a pesquisar N negócios, mercados diferentes. Eu lembro que ele ia visitar, trazer algumas coisas para casa e tal. E aí, então, ele encontrou, foi uma indicação, acho que até de um amigo, desse mercado. E era uma empresa que já existia, bem pequenininha, chamava Door to Door. Eles importavam furadores, acho que ou dos Estados Unidos ou da Coreia, mas quantidades super pequenas. Há mais ou menos 15 anos atrás. Exatamente. Ninguém nem sabia para que servia. Não. E eles tinham uma lojinha bem pequenininha também na 25 de março. E eles vendiam nessa lojinha. Então não era uma distribuidora, era como se fosse uma loja. Que foram os primeiros furadores que a gente realmente viu. Isso, né? Eu acho que tinha até umas tesouras dessa que decorativas, tinham. Tinha. E aí eu lembro até a primeira vez que ele trouxe em casa, assim, ele colocou em cima da mesa. Apaixonado, ele tava, né? super empolgado e ele veio perguntar a minha opinião, né? E eu nunca tinha visto aquilo, então eu olhei assim. Aí, mas o que isso faz, né? Não, é pra furar, tal. Aí ele furava, mostrou assim, saiu o coraçãozinho, né? Falei, poxa, legal, né? Mas, tipo, quantos disso dá pra vender, né? Sei lá, quantas pessoas vão fazer com isso? Mas era encantador, pra quem mexia com artesanato era encantador mesmo. Mas eu acho que pra quem não trabalha com isso, é um mundo desconhecido, assim, né? Então, aquilo pra mim, eu não tinha ideia da dimensão que aquilo podia tomar, né? Então, nessa altura você trabalhava com jornalismo? Eu tava na faculdade, nessa época eu tava na faculdade estudando jornalismo. Mas ele, enfim, ficou super encantado e aí comprou essa empresa. No primeiro momento, os sócios antigos ficaram para fazer uma transição. E aí foi legal porque ele trouxe todo esse know-how que ele tinha, né? De um mercado formalizado, de uma empresa grande. A Chocolates Evelyn tinha 500 funcionários. Ele já veio com a ideia do catálogo também, exatamente, né? De que é muito legal. De uma equipe de vendas, de catálogo. Então ele veio assim, já pensando muito grande, né? Em um mercado que era bem menor. Então acho que isso também foi muito pioneiro. Que é um empreendedor, né? O empreendedor sempre pensa grande, não consegue fazer coisinha pequena. Exatamente. Né? E de ter a própria marca, que eu acho que isso era uma coisa que os distribuidores que tinham no Brasil não estavam muito trabalhando. Então ele tinha isso muito forte. Não, verdade. Tem que ter a nossa marca. Foi a primeira empresa mesmo no Brasil que veio com catálogo com produtos próprios, né? Então isso para ele era muito importante desde o começo, assim. E aí, enfim, ele começou, né? No começo foi Achou tudo um monte muito de gente difícil, acreditou nele, né? Muito difícil, porque ele não entendia nada desse mercado. E eu sempre falo, porque é um mercado muito feminino, né? Então, eu lembro que ele apanhava muito, assim, fazia pesquisa de mercado e aquela mulherada toda. Mas pra nós era ótimo. Me lembro quando a gente apareceu as primeiras tesourinhas, os primeiros furadores. Tinha alguns da Mundial também que vieram depois, Teve uma né? época. Mas eram as únicas coisas que a gente tinha, a gente se realizava com aqueles cortes de papel, né? Ele ficava doido, encantador. Né? Porque era tanto palpite, era tudo, aí tinha que ser rosinha, aí tinha que Aí ele começou a trazer adesivo, né? Aí foi ampliando adesivo, papel, sempre nessa coisa do artesanato com papel, né? Isso foi onde a empresa começou, realmente. Aí, quando eu me formei no jornalismo, eu comecei a fazer estágios na área, comecei a trabalhar com o jornal impresso. Eu sempre gostei do jornal escrito, né?
E aí ele tinha algumas coisas na empresa, sempre teve essa coisa de, me ajuda, né? Você não quer. Você é filha única, né? E eu acho que essa coisa do pai que é empresário sempre tem o sonho de que o que a mãe quer, isso mesmo, que os filhos vão continuar. E eu nunca tive muito isso, sabe? Eu queria ser jornalista mesmo e não tinha jeito de eu gostar. Olha, mas já estava previsto, viu? Destino. Você vê que não deu pra fugir. A vida tem umas coisas assim que a gente não sabe, né? A gente só vai entender depois. E eu não queria mesmo. Então, como eu estava trabalhando um período que não era integral, né, eu ajudava em algumas coisas. Então, eu fazia, por exemplo, relacionamento com fornecedores por causa dos idiomas, né, porque eu falo várias línguas, isso facilitava bastante. Era uma coisa de confiança. E aí eu comecei a dar uns pitacos no marketing, porque assim como eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de design, mesmo no jornalismo eu sempre gostei eu olhava de acompanhar, né? Desde o layout da página até a foto, até a cor da fonte. Então comecei a dar uns pitacos assim nessas áreas. O primeiro e ele começou a fabricar também na China, né? Uma coisa que ninguém nunca fez, né? Foi uma outra coisa muito diferente, né? Sempre nessa busca de assim, o melhor custo-benefício, né? Qualidade com preço competitivo e aí na época foi onde a gente foi encontrando realmente mais parceiros, ele precisava da sua ajuda mesmo, né? Porque era complicadíssimo, né? A época que ele começou a importar da China era uma coisa super diferente, né? Realmente estava começando, né? Muitas pessoas tinham até um pouco de medo, né? Como é que era essa relação do outro lado do mundo. Mas, enfim. E infelizmente seu Mário não está mais com a gente. E aí a Kika teve que assumir completamente o Toque Cri. O que na verdade foi muito bom, né? Você hoje trabalha mais no... Você cuida de tudo, mas ela trabalha mais no desenvolvimento de produto, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu me envolvo mais, assim, o desenvolvimento de produto, acho que até por essa coisa do marketing, do design, o pessoal até brinca, né? Que é a menina dos meus olhos, assim. Os outros departamentos às vezes ficam com ciúmes. O financeiro fala, você não dá a mesma atenção pra mim. Não, aqui você pode falar que é desenvolvimento de produto, que o nosso mercado está totalmente diretamente ligado mas eu a isso. sou apaixonada mesmo por produto. Eu gosto muito de tecnologia, então acho que a parte do TI, nossa, a gente tem um TI próprio, também é uma coisa que eu gosto, acho que a gente tem que ser uma empresa de ponta, né, assim, em termos de soluções, também é uma parte que eu gosto bastante. E o resto, assim, eu entendo porque eu tenho que entender, porque você tem que coordenar, né, a orquestra. E tem a sua mãe também, né? E minha mãe, que também dá uma super força, ela também tem as áreas... A dona Araci, que ajuda, né, tá sempre junto com você, né? Que também, enfim, tava num processo quase de se aposentar, né, e aí também foi abarcada pelo... Nossa, mas ainda bem, sejam bem-vindas, então, né, já que vocês caíram alguns anos aí, que vão continuar com a gente. E aí, assim, eu queria perguntar algumas coisas também do mercado, né? A gente teve uma crise nos Estados Unidos que abalou bastante o mercado de artesanato de lá, e com a gente isso não aconteceu, né? Assim, o que você acha que a gente pode esperar? Se isso vai refletir aqui ao longo do tempo, ou nós temos outro caminho? O que você acha? Então, eu acho que essa crise americana ela foi muito focada numa coisa muito específica, né? De um sistema bancário, financeiro, imobiliário que teve ali que acabou atingindo uma todas bolha, as áreas, né? E que acabou, enfim, espirrando em outros negócios. Então, acho que isso especificamente não se reflete no Brasil, no sentido de que eu acho que a gente tomou medidas, enfim, eu espero pelo menos que a gente tenha aprendido um pouquinho com os erros deles e esteja um pouco mais protegido. E isso, apesar desse boom imobiliário, né, eu acho que a gente está um pouco mais seguro. Mas hoje é tudo globalizado, né? Então tudo que acontece no mundo tem reflexos nos outros países, com certeza. Agora, saber exatamente o que interfere, né? Por exemplo, eu senti algumas coisas assim. O mercado americano, no nosso segmento, é um dos principais mercados. Então, esse mercado caiu. E a gente tem muitos fornecedores em comum. A gente tem fornecedores que fornecem para os Estados Unidos. Então, é lógico que esses fornecedores, eles sentem isso, né? É um mercado que começou a consumir menos. E aí, a gente, por exemplo, começa a ter uma importância maior para esse fornecedor. O fornecedor começa, às vezes, até a pressionar mais, porque a gente começou a ser... O Brasil começou a ser um mercado mais importante no cenário global. Então abriu portas para o Brasil, exatamente. Né? E as brasileiras são muito criativas. A gente acabou entrando em vários outros ramos, né? Com o scrap mesmo, a gente percebeu o Scrap Fest, o Scrap Decor. E a gente acabou levando o artesanato para outros lugares que a crise não conseguiu não atingir muito, né? Mais um ponto, né, para as brasileiras. Eu acho que isso tem a ver. Porque você entra hoje, por exemplo, a gente teve agora na última feira em janeiro, você entra numa loja de scrap nos Estados Unidos imensa, né? Eles têm uma super estrutura, um mix de produto, um preço-custo bacana, né? Diferenciado. Mas é muito scrap mesmo, né? Eles não têm tanto essa mistura que a gente faz aqui. E eu acho que isso engessa um pouco o mercado também.
Então eu acho que essa... O mercado americano, exatamente, né? Porque aqui a gente fica mais eu acho que livre. essa criatividade que a gente tem de o tempo todo, e isso é uma coisa que a Toque Cri sempre procurou fazer, né? Eu acho que a arte não tem limite. Não existe assim, o scrap ele não tem que ser nada, né? As coisas se reciclam e se recriam. São então, cíclicas, isso é muito... na verdade, né? A gente muda, volta e daqui a pouco já estamos... Aqui a gente mistura muito mesmo. Mistura. E eu Pega acho a tela, isso faz muito scrap bom. na tela, né? É muito legal. Eu acho isso muito positivo, assim, muito rico. Agora, nas feiras lá, a gente vê algumas coisas. De caixinha. Provavelmente estão vendo aqui nas nossas então, e estão levando para lá. É até super engraçado, porque com alguns americanos que eu comentei assim, olha, isso aqui a gente faz no Brasil já há algum tempo, a gente chama de scrap decor. Eles achavam super legal. Nossa, esse nome é muito bom, né? Boa ideia. Então, assim, realmente eles agora estão tentando tirar o scrap da página, né? Lá eles já estão chamando, o scrap na verdade virou craft também já, né? Porque para eles o mercado diminuiu bastante. Mas as brasileiras que inventaram mesmo o scrap decor, isso está fazendo total diferença. E aí eu queria te perguntar mais uma coisinha. Quais são os planos assim da Toque Cri para o mercado nacional? Quer dizer, você vai entrar em algum outro ramo de artesanato? Porque vocês já pegaram quase todos os artesanatos nacionais mais importantes. A Toque Cri já tem produto para todos eles, né? Tem alguma outra novidade, algum outro ramo que você vai entrar que você possa contar para gente? Eu acho que isso é muito cíclico, né? A gente não tem, por exemplo, um direcionamento muito fixo com nenhum ramo específico. Existe a nossa filosofia é sempre atender cada vez melhor o lojista e o consumidor, para que ele encontre as ferramentas que ele precisa para trabalhar. Porque eu sofro muito quando eu vejo que as pessoas não têm as ferramentas que elas precisam, começam a improvisar. Sabe, começa a pegar o alicate do marido, a cola da loja de construção. Então, é realmente trazer para as pessoas coisas desenvolvidas especialmente para aquela necessidade dela. Os mercados, eles são cíclicos porque eles dependem muito das tendências da moda. O que a gente procura é sempre acompanhar isso que está acontecendo, né? Algumas tendências a gente que acelera elas, né, traz elas um pouco mais para frente. Outras são coisas que estão acontecendo mesmo e a gente só agrega. Agora veio o patchwork, né? Na verdade, que foi a última, né? Foi, para nós foi a última desde 2007, mais ou menos, que a gente começou, e tem sido muito bacana. O patchwork, ele tem, acho que, uma dificuldade em relação ao scrap, porque ele tem muito menos acessórios. Então, em termos de mercado, pro fornecedor, isso é difícil. Porque o scrap, ele tem um monte de coisinhas que você pode agregar na linha. Lógico que o papel é o carro-chefe, mas você tem as ferramentas, né? E você tem aquele monte de detalhezinhos, os enfeitinhos e tal. No pet, ele é um pouco mais clean a linha, vamos dizer, né? É muito tecido e as ferramentas, réguas, e aí você tem menos coisas. Ah, mas as brasileiras vão inventar e já vão começar a pegar coisa tomara, também. Viu? Porque eu tô de olho. Vou levar pro patchwork. Que é esse pet decor, um pouco, que é o que a gente está tentando, né? Trazer essa técnica para madeira, para outras técnicas. Então eu vou dar algumas sugestões também, porque a gente vai tem festas, né? Toque que já entrou no ramo de festas. Agora vai começar um de confeitaria, né? Parece que gourmet e confeitaria tá para explodir aí. Então, quem sabe vocês começarem a trazer alguns produtos nessa área também, que eu acho que é bem legal, né? Essa linha de festa na verdade, a gente está indo meio de carona nessa coisa da confeitaria. Vai acabar chegando na confeitaria, ainda bem. Eu acho que é essa festa personalizada, né? A pessoa não quer a festa pronta, que eu acho que é uma coisa que as pessoas estão um pouco cansadas também, né? De tudo muito igual e tudo muito industrializado. Então, é customizar a festa, que não deixa de ser artesanal. Sim, que é a confeitaria artesanal. Que tem tudo a ver com o que a gente faz. Então, eu já vi que o olhinho da Kika brilhou. No futuro, quem sabe o catálogo tenha também produtos assim. E agora, como empresária, que conselho que você dá para alguém que tem uma empresa? Quer dizer, você teve que aprender tudo muito rápido, né? E saiu de jornalista, teve que ser empresária. Mas tem muitas pessoas começando, até com artesanato, ou produzindo coisas pequenas. Que conselho que você dá assim, para essas pessoas, como empresária mesmo, de atitude, de vida? Olha, ser empresário não é um negócio muito fácil. No Brasil, então, parece que é um pouquinho mais difícil do que em qualquer lugar. Meu pai dizia que para ser empresário no Brasil, você tem que ter peito de remador, né? E eu acho que você tem que ter um pouquinho de ousadia, né? Um pouquinho de coragem, essa coisa do empreendedorismo mesmo. Mas é uma experiência de vida fantástica, assim. Eu acho que é uma escola para a vida, né? Porque você conhece o melhor e o pior do ser humano, né? E ao mesmo tempo é uma chance que você tem de fazer diferença no mundo, na sociedade. Acho que foi isso e a criação de produto que tanto me realizou, né? Mas como conselho, eu acho que as coisas que eu seguiria, assim, se eu fosse começar de novo hoje, né?
Eu acho que o grande segredo é sempre pensar grande, né? Não pensar que porque a pessoa está começando pequeno, ela pode se permitir coisas de empresa pequena. Eu acho que o sonho, a cabeça, a ideia, ela sempre tem que ser grande. Mas começar pequeno, né? Dentro da medida do que é possível, criar uma estratégia para chegar onde a pessoa quer, exatamente, passo a passo, coisas pé no chão, né? E outra coisa que eu acho muito importante é a profissionalização, sabe? Levar a sério aquele trabalho, aquele negócio, seja lá do tamanho que ele for, seja lá o que ele for. Que isso é o que eu vejo muito acontecer no Brasil, nesse mercado do artesanato, e eu acho uma pena, porque existe pouca formalidade no artesanato no Brasil. E eu percebo que a própria pessoa, às vezes, que cria um negócio, ela mesma se sente insegura, ela não sabe se aquilo vai dar certo, se ela vai ser capaz de se sustentar. A própria família não apoia. Se sente desvalorizada. Exatamente. Então, eu acho que o mais importante é a pessoa levar aquilo muito a sério, como um negócio, sabe? Como realmente uma profissão. Ela tem que ter horário, ela tem que ter sistema, ela tem que ter controles, ela tem que ter identidade visual, ela tem que trabalhar em cima daquilo com profissionalismo total. Eu acho que isso é o grande segredo que faz diferença das pessoas que têm sucesso e não têm. Foi o caso do seu Mário com aqueles furadores que a gente falou no começo, que ele já começou com catálogo, com cuidado com a marca, com essas coisas. Então, deu certo, né? Faz muita diferença, pra você também pode dar certo, é só você escolher o caminho. Faz muita diferença, exatamente. E aí, quem sabe, se vocês precisarem de mais informação, a Kika dá conselho, vocês podem... Ela tem poucos e-mails para responder, né, Kika? Vai fazer consultoria também. Mas foi um prazer, obrigada por você ter arrumado um tempo para estar aqui. Acho que é legal mostrar esse outro lado, né, para as pessoas conhecerem, né? Claro, não. Quem é a Toque Cri, né? Quem está por trás da Toque Cri. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, que é essa marca, esse desenho em formato de mão que tem abaixo do vídeo. Compartilhar, falar para os amigos. E a gente se encontra no próximo. Até lá.